para mais pessoas, irmãos, que precisam de Deus, irmãos. Precisam ser alcançados pelo Senhor. Amém? O pastor Renato está com a oportunidade e a pastora Clidimar para vir fazer uma oração pelo pastor. As palmas louvam o Senhor, irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a ti, amado Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, estende as mãos para cá para nós estar fazendo uma oração, né, pelo pastor. Paizinho querido, Deus maravilhoso, que tu possa vir, Senhor amado, Deus, abençoar o teu servo, Pai amado, derrama as tuas bênçãos, a tua graça, Pai, vem usar, Senhor amado, o teu servo, Paizinho, como nunca tu usou, Paizinho, ele está nas tuas mãos, Pai, agora, Senhor amado, nesse instante, Paizinho, nós estamos entregando, Senhor, a tua vida, Senhor, no teu altar, Pai querido, Pai poderoso, derrama as tuas bênçãos, Senhor amado Deus, sobre as nossas vidas, Paizinho, a vida do teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmão? Receba o pastor com palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Todo mundo quietinho aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. A paz do Senhor Jesus. E agora sim. Glória a Deus, aleluia. Eu não gosto de ver povo triste, eu gosto de ver povo dando risada. Porque quando nós chegamos na presença do Senhor, está meio baixo. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto de meio alto porque às vezes a gente está meio surdo, né? Eu principalmente, de vez em quando, ouço pouco. Irmãos, é uma certeza que eu tenho que o povo de Deus tem que estar alegre. Por mais que esteja chorando, sempre sorrindo. Porque nós temos que mostrar ali fora que nós somos filhos do Senhor, que o Senhor nos cuida e nos guarda. Então nós temos que andar sempre alegre, porque o mundano anda alegre, porque que nós deveríamos andar triste. Temos numa virada de ano, que já foi tão difícil, mas o Senhor esteve conosco. E continuará conosco, só depende de nós. Só depende de nós nos esforçar. Chegarmos na igreja, não ficarmos de cabisbaixo, darmos glórias ao Senhor. Quando nós demos glória aqui nesse lugar, os demônios começam a cair ali fora. Pessoas começam a ser libertadas em volta de nós. Muitas vezes nós queremos libertação, mas não fizemos nada para receber essa libertação. Muitas vezes dissemos que servimos ao Senhor, mas temos mais para mundano do que servir ao Senhor. Por que, pastor mundano? Porque lá fora o mundano ri. Aqui dentro o povo está sempre triste, de cabisbaixo. E o mundano sempre aqui, ó. Nós que temos que andar assim. Nós que temos que mostrar a diferença ali fora. Hoje, para fortalecer, vamos fazer a oração do glória a Deus, que Deus ordenou, a bênção que Deus ordenou Arão fazer para o povo. Em nome do Senhor Jesus, em Números capítulo 6, versículos 22. Isso aí é só o começo, irmãos. Isso aí é só para nós. Agora tu olha para o teu irmão e começa a abençoar teu irmão com essa bênção que o Senhor mandou Arão abençoar o povo dele. Lê orando, olhando para o teu irmão, porque é uma bênção que tu vai largar para o teu irmão nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Pode escolher aí a quem que tu vai olhar em nome do Senhor Jesus. Já começa a abençoar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O modo de abençoar os filhos de Israel. Glória a Deus. Todo mundo achou? É Números capítulo 6, versículo 22. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Número capítulo 6, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado é seu nome, Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. O modo de abençoar os filhos de Israel. Glória a Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: glória a Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Glória a Deus, aleluia, e te dê a paz. Assim glória a Deus, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Glória a Deus, aleluia. Começando um ano, um abençoando o outro, como o Senhor mandou Arão abençoar o povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. Essa noite nós temos que nem povo de Israel, temos que buscar a bênção, mas não fazer que nem eles fizeram. Agora vamos abrir, glória a Deus, as nossas Bíblias. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Em Números, glória a Deus, capítulo 14, do 1 em diante. Números, capítulo 14, do 1 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos israelitas tem dentro da igreja? Que muitas vezes estão indo, que é uma beleza, mas chegam a um certo ponto, querem voltar para o Egito para comer cebola lá. Ei, lá nós comíamos carne. Que comiam carne. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lá nós tomávamos chicoteada, mas nós estávamos felizes. Aqui nós temos em paz. Nós temos tudo que Deus tem nos dado e muitas vezes nos queixamos. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Todos acharam? Glória a Deus. Foram ligeiros hoje, hein? Glória a Deus. Então vamos lá. Os israelitas querem voltar para o Egito. Tem bastante israelita na igreja. Hoje nós olhando, irmãos, a gente chega a entristecer. Aleluia. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou. Glória a Deus. Aleluia. Naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse, glória a Deus, se morrêssemos na terra do Egito, ei Jesus, ou morremos nesse deserto, glória a Deus, e porque nos traz o Senhor a esta terra para caminharmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Ei, Jesus, glória a Deus. E diziam uns aos outros: levantarmos um capitão e voltarmos ao Egito. E então Moisés e Arão caíram sobre seus joelhos, o seu rosto, perante todo o juntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefné, glória a Deus, aleluia, que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos
a espiar a terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nos então nos porá nesta terra. Glória a Deus, aleluia. E no lá dará a terra que manda leite e mel. Glória a Deus. Então somente não sejais rebeldes. Ei, glória a Deus. Contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles, e seu amparo, e o Senhor é conosco, e não os temeis. Glória a Deus. E então disse toda a congregação que os apredejaste com pedras. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Daqui dá para nós tirar uma base. Aqui, então, dá para nós tirar uma base que hoje nós vivemos o mesmo tempo que viveram em Israel. O que acontece hoje? As mesmas coisas. O pessoal diz, não, é tudo diferente hoje, não tem nada diferente, irmãos, somos todos iguais àquele povo lá. Porque muitas vezes nós estamos nos encaminhando bem, Jesus está nos carregando, mas dá qualquer probleminha, nós queremos voltar para trás, queremos voltar para o Egito, porque lá no Egito nós comíamos cebola, comíamos carnes, comíamos isso, comíamos aquilo, e não se lembravam das chicoteadas. Quantos de nós apanhamos bastante lá no Egito, passamos até necessidade, fome, assim como aquele povo passaram. Tire uma base como é que nós temos seguindo como aquele povo que estava lá no deserto, que o Senhor tirou lá do Egito, mas mesmo assim eles achavam que era melhor ficarmos no Egito do que estar livre. Quem buscou todas as necessidades que eles passavam? Eles mesmos. Quem busca as necessidades hoje que passamos? Nós mesmos. Faça uma leitura daquilo que eles passaram lá e o que nós passamos hoje. Eles eram culpados de tudo e nós somos culpados de todas as nossas lutas, de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas enfermidades. Porque nós fizemos a mesma coisa que aquele povo, murmuramos contra Deus. Por mais que Deus tenha nos dado, tenha nos alcançado tantas coisas boas, assim como Ele alcançava para aquele povo, nós fizemos hoje a mesma coisa, murmuramos que nem eles. Aí depois nós ficamos perguntando por que Deus? A mesma coisa que aquele povo. Por quê? Nos tirou de lá, Jesus. Que lá nós comia pão, nós comia carne, nós comia cebola, nós tomava laço. E mesma coisa acontece hoje, irmãos. Quantos voltaram para trás e continuam na escravidão apanhando? Aqueles que estão perdidos de novo, tem pastores, tem missionários perdidos na droga. Voltaram para o Egito de novo, o Senhor tirou eles de lá, eles voltaram para lá. Para acontecer as mesmas coisas, ficar escravo, escravizado, apanhar, ser chicoteado todos os dias, porque não acredito que uma pessoa que todos os dias tem que usar algo para se sentir bem, você diga que isso não é apanhar todos os dias. Às vezes tem que tirar coisas de dentro do seu lar, da sua família, para pagar aquilo que eles usam. Não é escravidão? Não é gostar de apanhar? É a mesma coisa do povo do Egito. Continua o povo que saiu do Egito querendo voltar para o Egito. Irmãos, o Senhor me tirou lá do Egito. Vocês pensam que eu quero voltar? Eu não. Eu sei o quanto eu apanhei lá. Eu sei quantas vezes fui chicoteado, quantas vezes passei dificuldade, quantas vezes sofri de enfermidade. E acontece a mesma coisa hoje. Somente pelo murmúrio contra Deus. Nós murmuramos por tudo, irmãos.
Se hoje nós não temos um pão, nós murmuramos. Se hoje nós não temos uma roupa para vestir, murmuramos. Como se Deus fosse culpado, o culpado somos nós de tudo que acontece em nossas vidas. Por quê? Porque nós não fizemos nada que o Senhor manda. Aí nós queremos que o Senhor pegue a culpa das nossas transgressões, porque nós não se garantimos pegar que nós somos pecadores e falhos. Isso que acontece conosco. Não pensa que Deus tem culpa daquilo que não acontece de bom nas nossas vidas. Porque nós batemos fora. Agora vocês me dizem, irmão, não é verdade o que eu estou falando? Quantas vezes nós mesmos murmuramos porque nos falta algo em casa? Ou passa o nosso dinheiro encurta, fica difícil pagar uma conta, nós murmuramos, em vez de dizer, Jesus, eu sei que eu não tenho, mas está em suas mãos, eu creio no Senhor. Aí nós murmuramos, Senhor, já vai faltar dinheiro. É ou não é, irmãos? E aí nós queremos que o Senhor assuma nossas culpas, as nossas transgressões e as nossas falhas. É que nem eu digo, irmãos, a palavra não é para mim, é para o irmão lá. Nós fizemos assim, eu não sou culpado, é Deus que é culpado. Muitas vezes a palavra vem nos ardendo no coração e nós dizemos, não, a palavra não é para mim, é para o irmão que está do lado ali. Porque eu não faço isso, eu sou assim assado. Muitas vezes nós queremos sempre ser melhor um que os outros. O irmão pode pecar, agora eu não. O irmão pode transgredir, eu não. Não existe. Todos nós somos falhos e pecadores. Pela misericórdia de Deus que Ele está nos levando até o dia que Ele chegar. Porque se Deus fizesse que nem aquele tempo que Jesus não tinha vindo, não teria a maioria desse povo que serve ao Senhor. O Senhor já tinha feito uma limpa. Porque o cheiro do pecado já chegou lá no trono do Senhor. E o Senhor só não veio ainda porque Ele diz, Pai, dá mais um tempo, Senhor. Ainda tem mais ainda, Senhor, para nós pegar. E eu sei que é pouco, Pai, mas nós tem muita gente ainda para pegar. O Senhor ainda quer resgatar aquele que está ali fora, perdido, sofrendo, apanhando. O Senhor quer resgatar ele. Mas só que ele não quer ser resgatado. Quantas vezes o Senhor tem dito para muitas pessoas, diz assim, filho, eu estou pronto aqui a te abençoar, estou pronto para te dar o perdão dos teus pecados, das tuas falhas, mas o irmão não tem escutado, não quer saber daquilo que o Senhor tem. O sofrimento é nosso, porque nós mesmos causamos sofrimento para nós, causamos essa dor para nós. Nessa noite, irmãos, eu não estou aqui para criticar através da palavra, mas estou para dizer, acorda que Jesus está voltando, acorda que Jesus está voltando, o tempo está se afindando. Vamos através dessa palavra nessa noite, vamos começar a pensar, porque essa palavra não vem do meu coração, mas vem do coração de Deus, para cada um dos irmãos. Nós vivemos num tempo de pessoas Nutrela, que tudo nos ofende, tudo nos entristece. Mas nós não pensamos que nós mesmos somos aquele povo do Egito lá. Por qualquer coisinha nós queremos voltar para trás, voltar a pecar, voltar, por exemplo, aqueles que bebiam, começam a beber, aqueles que se drogavam, começam a se drogar, começa a cair tudo de novo, começam a ser escravo, continuam sendo escravo de Satanás. Volto para o Egito e volto a ser escravo. Naquele tempo, o Egito era governado por demônios, porque os homens se achavam Deus. Aonde que um homem, um ser humano vai ser Deus? E a mesma coisa acontece hoje. São pessoas dominadas, escravizadas por Satanás, por demônios.
Porque é um vício que, se a gente olhar, tenho visto no Face pessoas que não conseguem mais se controlar, se torce para tudo que é lado, se retorce. Coisa muito triste isso. Vocês acham que isso é coisa que o homem criou? Isso é coisa demoníaca, irmãos. E cada dia mais vai apertar mais, vai acontecer mais, pior ainda. Nós que somos cristãos, nós temos que tirar uma base. Aqueles irmãozinhos que saíram, nós explicamos tudo para eles, mas eles saíram porque quiseram, voltaram à escravidão, voltaram a comer cebola, voltaram a comer pão velho, porque querem. Porque eles conhecem a palavra, se eles leram essa palavra, será que chegaram nessa palavra e não tomaram consciência que estão que nem o povo de Israel? Estão voltando para a escravidão, estão voltando a ser escravo. Isso acontece com nós, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de estar aqui no culto adorando o nosso Deus para adorar outras coisas que não pertencem a Deus. Aí vocês me dizem que não voltamos para o Egito, não somos israelita. Quantas vezes os israelitas tinham tudo para ser vencedor na primeira saída? Quantas vezes eles caíram só por isso, irmãos? Por teimosia. Porque aqui na palavra mesmo diz, teimosia. Não seja teimoso, comece a te colocar verdadeiramente na presença do Senhor. Não troca Deus por coisas mundanas, não troca Deus por coisas, por brilhos, mas tem que querer Deus pelo brilho que Ele tem. E muita gente está deixando o brilho do Senhor Jesus para pegar o brilho do mundo. Estão esquecendo que Jesus, Ele é sim, sim, não, não. Ah, mas o Senhor, Deus é amor. Ele é amor, mas também é justiça. Tudo vai ser nos cobrado. Não tem nada, vai ficar oculto, irmãos. Eu não sei o que acontece com cada um de vocês, mas Jesus sabe. Nada vai ficar oculto. Tudo o Senhor tem escrito. Eu tenho falado, não é a primeira vez que eu falo. Tudo que tu fez está escrito. Tudo que eu fiz está escrito. Naquele dia lá o Senhor vai mostrar, filho, está aqui. Não, mas eu não fiz. Está aqui, meu filho, está escrito. Tu deixou de me adorar para ficar no mundo. Tu deixou de me adorar para ir festejar. Está escrito. Nada vai escapar. Ah, mas eu estou salvo. Está salvo, mas vai ser. Vai ter, como é que você diz? Vai ser julgado. Todos nós temos salvo, mas vamos ser julgados. Vai ter um julgamento, irmãos. Aí tem 2 lugares. Os anjos estão esperando para botar a roupa celestial. Ou se não, para ser jogado para o castigo eterno. Qual que nós queremos? Eu quero ser vestido com a roupa celestial do Senhor. Por isso, o Senhor tem me usado para trazer essas palavras. Às vezes pode doer, irmãos. Eu sei que dói. Eu sei que dói porque nós somos seres humanos, muita coisa nos dói. Porque nós não queremos ouvir a verdade. Eu já sei porque eu já estive do outro lado, já estive sentado. Eu sei o que me doía. Quando eu era, como é que você diz, meia boca, tudo me ofendia. Mas hoje eu não sou mais meia boca, porque eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Quem serve ao Senhor Jesus Cristo não pode ser meia boca. Tem que ser completo na presença do Senhor. Porque eu digo tudo que aperta, segura. E o que arde, cura. Então toda palavra que te doer é porque ela está te curando. E nós temos que ser curados de dentro para fora. Muitas vezes a palavra está nos curando de dentro para fora, mas nós não queremos aceitar. Porque nós somos seres humanos. E os seres humanos, por natureza, somos todos soberbos e vaidosos. Não me diga que não, que é verdade. Por mais humilde que a gente seja, sempre tem um pouquinho de vaidade e soberba.
Mas no momento, irmãos, que nós acordarmos para aquilo que Jesus quer na nossa vida, começarmos a nos dar conta que nós somos errados, que nós somos soberbos, que nós somos vaidosos demais, aí o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas e nós começamos a enxergar, os nossos olhos espirituais começam a abrir. E aí que começa a acontecer o milagre em nossas vidas. Aí começa a acontecer a cura de dentro para fora. Porque nós estamos abrindo para que o Senhor trabalhe, para que nos cure, para que nós possamos ser libertos. Só vamos ser libertos quando nós abrimos espaço para o Senhor trabalhar verdadeiramente. Quando toda soberba, toda vaidade de nossas vidas cair. Estou falando mentira, irmãos? Os irmãos que conhecem a palavra verdadeira, é o que acontece, nós somos seres humanos. Somos muitos vaidosos e soberbos. Mas quando nos tornamos humildes, pequenininho na presença do Senhor, a coisa começa a mudar. O fulano me ofendia de primeiro, só não abria a boca. Agora não me ofende mais. Eu me entristecia porque o fulano falava isso. Agora não entristeço mais. Porque eu não sou mais soberbo. Se eu sou humilde mesmo, eu não posso me ofender por nada. Agora tem uma coisa, irmãos. Ser humilde não é ser pisado. Entenda isso. Ser humilde não é ser pisado. Não podemos confundir. Humildade é diferente de sermos pisados por aquelas pessoas que são usadas por Satanás para nos pisar. Então não podemos aceitar. Porque o único que pode nos pressionar é o Altíssimo, porque é Ele que é o nosso Pai. Porque é Ele que cuida de nós. Se Ele ralhar conosco, aceitamos. Mas o ser humano vir ralhar conosco, não aceitamos, porque nós não somos tapete do diabo. Não precisa brigar, só dizer, respeita, assim como eu te respeito. Não precisa ser áspero. Que muitas vezes nós nos enganamos nas coisas, dizer que nós somos humildes e aguentarmos coisas que não é para nós aguentar. Porque Jesus, Ele não nos chamou para sermos tapete do diabo, Ele nos chamou para sermos filho dEle. E filho de Deus não pode ser pisado pelo inimigo. Jesus nos levantou para pisarmos na cabeça de Satanás. Não nós sermos pisados. Não confunda, irmãos. Deus nos chamou para sermos fiel e obediente. E aonde está a obediência do povo de Cristo? Tem gente que diz assim, ó, eu sou cristão. Eu sou evangélico. É cristão, é evangélico, mas não é de Jesus. É cristão, é evangélico, mas não está em Jesus. Tem muitos que estão enganados, irmãos. Eles não diferenciam o que é ser evangélico, o que é estar em Cristo. Tem gente, mas eu vou na igreja, vai na igreja, mas não está em Jesus. Eu vou todos os dias na igreja. Muitas pessoas às vezes jogam na cara, não, mas eu vou sempre na igreja. Mas a gente está vendo que a pessoa não está em Cristo. Porque quando nós temos em Cristo, é diferente. Nós temos calmos, sereno. Nada nos aflige. Nem mesmo a dor nos aflige. Porque o Senhor nos prepara para nós ficarmos tranquilos. Podemos andar arrematados de dor. Mas temos ali firme. Por quê? Porque Jesus está cuidando de nós. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas certas, irmãos, por Jesus, porque achamos que nós temos certo. Achamos que nós temos a razão. Eu estou aqui para fazer, não a minha vontade, mas a vontade de Jesus. Não o meu querer, mas o querer do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele não nos levantou para nós
achar alguma coisa. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, não tem que achar nada. Quem tem que fazer as coisas é Jesus. Ele nos chamou para nós sermos, como é que se diz? Levadores da palavra dele, a palavra sincera, uma palavra firme, que muitas vezes pode doer, mas liberta. Não adianta eu chegar aqui e começar a maciar, a falar coisa que muitos querem que seja falado para eles, e ficar de mal com Cristo. Agradar aos irmãos. Os irmãos me querem bem. Eu vou hoje trazer uma palavra para massagear o ego deles. Jesus está me olhando de lá e diz: filho, eu não te levantei para isso, eu te levantei para chicotear. Glória. Eu não te levantei para maciar, eu te levantei para chicotear. Porque o povo, vamos e vemos, ele gosta de ser chicoteado, né? Porque ele voltou lá para o Egito. Então que seja chicoteado por Jesus. E aí vai surgir os benefícios da chicotada. Aí nós vamos aprender assim: Jesus tem me puxado, mas eu tenho vencido. Jesus tem me chicoteado, mas tem me curado as minhas feridas, as minhas dores. Irmãos, não adianta uma palavra que os irmãos saiam sorrindo daqui, mas saia do mesmo jeito que chegou. Mas tem que ser uma palavra que doa e saia diferente, saia pensando diferente, saia curado, saia libertado em nome do Senhor Jesus. Eu não faço nenhuma dessas coisas que eu falei. Eu não liberto, eu não curo, eu não saro nada, mas o meu Jesus que sara. Quando ele me diz assim: filho, fala hoje isso, porque hoje eu vou entrar com providência na vida daquele que precisa. Mas para isso eu quero curar ele de dentro para fora. Nessa noite o Senhor quer curar cada um de nós aqui de dentro para fora. Ele quer que nós saímos daqui nessa noite curado. Porque quando nós temos curado de dentro para fora, nós temos pronto para ganhar aquelas almas que estão feridas lá fora. Não só transparentemente, mas estão feridas por dentro. Tem que ser curada como nós temos sendo curados nessa noite. E para isso, irmãos, nós temos que dar ouvido à palavra. Nós temos que dar ouvido a Deus quando Ele fala conosco. Quantos aqui têm ouvido o que Deus tem falado com eles? Irmãos, quantos aqui têm ouvido o que Deus tem falado? Deus tem falado com todo mundo. Ele não fala só com... Ele não tem filho mimoso. Ah, mas o fulano, isso, fulano... Não, Jesus não tem filho mimoso. Todos são iguais. Do mais pequenininho ao mais grande, são todos iguais. Jesus nessa noite, Ele quer o quê? O que Jesus quer nessa noite com essa palavra? Ele quer que nós... Irmãos, estão com sono? Eu vou parar um pouquinho o culto, vocês tiram um cochilo aí. Eu estou vendo todo mundo que... Oh, Jesus, acorda esse povo, Deus. Que vai chegar o tempo que quando Jesus chegar aqui para levar o povo, estava assim dormindo, esse aí está dormindo, vai ficar. Esse está com sono, deixa ele dormir aí que ele vai ficar. Há um momento, irmãos, de acordarmos. Não é mais brinquedo, Jesus está voltando para levar um povo que esteja acordado. Porque assim diz o Senhor, Ele vai vir como ladrão. Muitos estarão dormindo, assim como está acontecendo dentro das igrejas. O povo está dormindo, não está louvando e glorificando o Senhor. Já vem com sono de casa. Então temos que acordar, irmãos. Porque Jesus vai deixar os dorminhocos. Se estiver dormindo, vai ficar. Jesus quer um povo que esteja alerta. Quando a estrela brilhar lá
no norte ou lá no oeste, quando ela chegar a brilhar aqui, todos já foram. E quem estiver dormindo vai ficar sentado. Glória a Deus, aleluia. Então nós vivemos um tempo, irmãos. Eu vou dizer para vocês, se nós deixarmos o cansaço tomar conta de nós. Porque todos os dias temos cansado. Nós não temos mais tempo para descansar. Eu mesmo, quanto eu não oro, quanto não chega 2 horas da manhã, às vezes um pouquinho antes, 3 horas da manhã eu não durmo, esperando o momento de orar para o Senhor. Por isso eu digo, não há mais tempo de descansar, irmãos. Tem gente que dorme mais do que eu, trabalha menos do que eu, mas está sempre mais cansado do que eu. Porque há uma diferença. Não, eu não sou melhor do que vocês. Vocês estão dizendo assim, pastor está chegando. Não, eu não sou melhor. Sabe por quê? Porque eu me agarro na mão de Jesus todos os dias, eu estou agarrado nele. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. É o Senhor que me fortalece todos os dias. Eu estou cheio de dor, mas é o Senhor que me cura todos os dias. Eu não preciso ser curado. Se Ele não quer me curar, não é preciso, Jesus. O Senhor me tirando a dor para mim andar, está o suficiente. Aí quando nós chegamos no culto, nós ficamos dormindo. Ai, eu estou com dor, estou cansado. Irmão, Jesus está vendo. Jesus quer um povo alerta. Porque quando a estrela brilhar lá, tu não vai enxergar ela aqui porque ela já passou. E aí, está dormindo, não vai dar tempo de abrir os olhos. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. E vamos fazer o círculo. E hoje vamos fazer o mesmo trabalho que fizemos na outra pregação que eu fiz. Em nome do Senhor Jesus. Quem está enfermo? Mas não vai ficar muito tarde? Senhor, por isso que eu já parei com o tempo. Então tá. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos deixar o círculo para depois da ceia. Então que fica, a pastora acha que fica melhor. Porque aí ninguém sai depois de fazer a Santa Ceia. Ninguém sai sem fazer o círculo. Hoje vamos fazer o mesmo trabalho do culto passado que eu estive conduzindo. Quem veio hoje nesse culto para sair curado, não porque eu estou aqui, mas porque Jesus está aqui. Se tu crê que tu vai sair curado em nome do Senhor Jesus. Se tu crê que aquilo que está parado, que está uma enfermidade que está parada em ti, que tu não tem te sentido bem, mas nessa noite tu crê que tu vai sair curado, tu vai botar ela para fora em nome do Senhor Jesus. Já começa a pedir agora, antes da ceia. Quer tu tomar a ceia, Jesus já vai começar a trabalhar, porque a Santa Ceia, irmãos, ela cura a enfermidade, se nós fizermos com fé. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, depois nós oramos e fizemos esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver os irmãos hoje sair curados daqui e levar a libertação ao seu lar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abram então as suas Bíblias, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23 em diante, em nome de Jesus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Amém, igreja? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei,
isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer desse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui, irmãos. Irmãos, estendam as mãos para cá em nome de Jesus e vamos consagrar então esse pedacinho de pão e esse copinho de suco em nome de Jesus, que é o memorial que nós vamos fazer até que o Senhor venha. Amém? Senhor Deus e Pai, consagramos a Ti, Senhor, a Tua santa ceia, Pai. Senhor Deus, esse memorial, Pai, que fazemos a cada 30 dias, Senhor, selando contigo, Senhor, uma aliança pactual, Senhor, no Teu corpo, Senhor Deus, que foi moído por nós, no Teu sangue, Senhor Deus, que foi vertido, Senhor Jesus, por cada um de nós, Senhor, para nos comprar, nos remir, nos redimir, Senhor, lá no Calvário, ao preço, Senhor, do Teu corpo macerado e do Teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo preço pago na cruz do Calvário. Senhor Deus, consagramos a Ti, Senhor. E a partir desse momento, Senhor, selamos contigo, Senhor, esta nova aliança, Senhor, pactual, Pai, no Teu corpo e no Teu sangue, Senhor Deus. Senhor, nos colocamos, Senhor Deus, em uma balança espiritual e nos julgamos, Senhor, dignos de participar contigo, Senhor, e selar contigo esta aliança, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o irmão Leonardo vai soltar ali o louvor, então aqueles que forem participar da ceia podem ficar em pé, os demais podem ficar sentados, amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear.
Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A igreja então participa do corpo do Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participamos então do sangue do nosso Senhor. Amém, irmãos? Fizemos então mais uma aliança com o Senhor, e assim a igreja segue fazendo até que toque a trombeta e o Senhor venha nos levar desse lugar. Amém? Quem quiser fazer a sua oração individual pode ajoelhar e orar, irmãos. Enquanto o irmão Leonardo solta o louvor ali mais uma vez. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, Pai maravilhoso. Então o pastor Renato vai fazer a oração de encerramento em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos fazer o círculo, irmãos. Ninguém vai escapar do círculo. Glória a Deus. Acharam que o pastor esqueceu, é? O pastor não esquece. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O quê? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois, antes de sair, irmãos, não esqueça os cantores aí para cantar o parabéns pro Pedro e para Lulu. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, larga um louvor em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Já começa a sentir aí a mão do Senhor Jesus, a mão do amado Espírito Santo. Glória a Deus. Começa a sentir o toque. Oh, aleluia, Jesus. Não saia dessa noite daqui sem receber do toque do amado Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Começa, Senhor. Começa a trabalhar no meio do seu povo, Jesus. Começa a tocar no enfermo, Jesus. Começa a tocar, Pai maravilhoso, naquele que
nessa noite veio aqui, Senhor, buscando algo do Senhor, talvez uma resposta, Senhor. Começa a trabalhar, Jesus. Começa a tocar, Pai, no enfermo, na enfermidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos ossos, na junta. Em nome do Senhor Jesus, no esôfago, no fígado, no rim, no estômago. Em nome do Senhor Jesus. Começa, Jesus, começa a trabalhar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Começa a fazer a sua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia, glórias, 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 glórias ao Senhor Jesus. Santo, santo ao Senhor, Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, Senhor, quem precisa nessa noite, mas o Senhor sabe. Começa, Pai, repreendendo toda a obra maligna, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai maravilhoso, comece a fazer, Senhor. Começa a fazer a sua obra agora. Em nome do Senhor Jesus, não apenas um toque das suas mãos, Senhor amado. As pessoas começam a sentir, Senhor, o seu poder e a sua glória em nome do Senhor Jesus. Aonde há enfermidade, Jesus, comece a tocar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Comece, Pai maravilhoso, trabalhando no sangue, Pai. Curando, Pai, enfermidade no sangue, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que toda a enfermidade, Senhor, todo o mal, comece agora, Senhor, a cair por terra em nome do Senhor Jesus. Toda a obra maligna, Pai, preparada contra a vida do seu povo, Jesus, começa a cair agora em nome do Senhor Jesus. Começa a queimar, Pai, toda a obra maligna. Toda a obra maligna. Em nome do Senhor Jesus, começa a tocar agora. Começa a tocar, Jesus. Vá tocando, Jesus. Vá queimando toda a enfermidade, todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Essa noite, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui para curar, para libertar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Começa a tocar, Pai. Começa a fazer a sua obra na vida dessa mulher, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não estamos aqui, Pai, para aparecer, mas temos para que o Senhor apareça e cure, Senhor. Eu sei que o Senhor nessa noite quer curar, quer libertar. E eu creio, Senhor, na cura, na libertação. Em nome do Senhor Jesus. Vai tocando do alto da cabeça, a planta dos pés agora, Pai. Começa, Deus maravilhoso, a trabalhar na vida dessa menina, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Comece, Pai maravilhoso, dando sabedoria, entendimento, descendimento da sua palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para ela, Senhor. Prepare, Senhor. Prepara ela, Pai maravilhoso, para que venha, comece a trabalhar a sua obra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe, Pai maravilhoso, a Maria, Senhor. Dando, Senhor maravilhoso, sabedoria, entendimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toque, Pai maravilhoso, a pastora. Fortaleça esse casal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Comece a fortalecer esse casal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essa criança, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado e glorificado o seu nome, Senhor. Comece a tocar, Jesus. Comece a tirar, Pai maravilhoso, tudo aquilo que é dúvida na mente, Senhor amado, da ilha. Em nome do Senhor Jesus, toda dúvida. Tudo aquilo, Senhor amado, que ela tem que pensar. Em nome do Senhor Jesus, confirma nessa noite, Pai, a vitória na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu lhe peço, vá tirando, Pai maravilhoso, toda angústia, toda tristeza da vida desse casal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essa criança. Abençoe, Pai maravilhoso, essa criança que está no ventre dela também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Dê saúde, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Comece a derramar, Pai, da sua unção sobre a vida, Senhor. Das mães, Senhor amado, que estão esperando aqui nessa casa. Estão esperando seus filhos. Derrame uma unção, Pai, de fortalecimento. Em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, abençoe, Senhor, a cada um nessa noite. De toda a enfermidade, se o Senhor quiser curar, eu sei que o Senhor cura, Pai.
E nessa noite está aqui, Senhor. Estou lhe apresentando cada pessoa enferma. Em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, fortaleça esses homens, Senhor. Para que ele possa, Senhor amado, ganhar o pai dele para o Senhor. Dê sabedoria para esse menino, Senhor. Tirando, Senhor amado, tudo aquilo que é soberba, que é vaidade da vida dele, Senhor. Para que ele venha a ser, Senhor, um missionário verdadeiro, Senhor. Que ele venha a ser humilde na sua presença. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, Senhor, essa criança. Ouvi-se em Daniel, Pai. Tire, Senhor amado, toda a ira, toda a fúria dessa criança. Em nome do Senhor Jesus, dê paz, dê harmonia. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, essa jovem. Para que ela possa trabalhar a sua obra, Pai, dê sabedoria, dê entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, lhe apresento aqui, Senhor, a Lavínia, Senhor. Dê sabedoria, dê entendimento. Que ela venha, Senhor amado, definir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. A mesma coisa, Senhor, essa jovem, Senhor. Que ela venha aprender somente o que vem do Senhor. Deus maravilhoso também, Senhor. Eu lhe peço nessa noite. Vá tocando, Pai maravilhoso, no sangue do Bíblia, Jesus. Vá tirando toda essa enfermidade do sangue, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Dê sabedoria para ele, Senhor, cada vez mais. Que ele venha cada dia mais ser mais humilde na sua presença, Pai. Para que a sua palavra, quando saia da boca dele, venha diretamente do seu trono, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para que ele seja o seu pregador, Pai. Tire toda a enfermidade, todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu lhe peço para o Senhor confirmar a bênção, a saúde, a vida sobre o Senhor amado, a Lucimar. Em nome do Senhor Jesus, que toda essa enfermidade no sangue, nos ossos, aonde estiver localizada essa enfermidade, se for alguma obra, alguma obra maligna, começa agora a ser queimado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso também, Jesus. Na vida da irmã Monique, Senhor. Dê sabedoria, dê entendimento, Pai. Que ela nunca venha a perder, Pai, essa vontade de lhe servir, Jesus. Fortaleça. Dê fortalecimento espiritual, Pai. Tanto na saúde, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus. Se porventura, Pai, tem alguma enfermidade oculta, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço agora, comece a queimar. Comece, Pai maravilhoso, a destruir essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso também na vida da irmã Helena. Essa enfermidade, Pai, que tem causado, Senhor, coisas que ela não tem conseguido, Pai, muitas vezes se lembrar. Mas em nome do Senhor Jesus eu lhe peço nessa noite. Comece a trabalhar, Senhor, no cérebro, tirando toda essa enfermidade, todo esse esquecimento. Deus maravilhoso. Enfermidade no sangue. Enfermidade, Pai maravilhoso, nos ossos. Em nome do Senhor Jesus. Toda a obra maligna, toda a obra de bruxaria, feitiçaria agora. Em nome do Senhor Jesus. Toda maldição, Senhor, hereditária, agora em nome do Senhor Jesus está sendo quebrada. No meio da família dela, Senhor. Toda maldição jogada contra os filhos dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu lhe peço nessa noite, vá quebrando essa maldição, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, as suas bênçãos sobre a vida da família dela. Em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço nessa noite. Abençoe, Pai, a irmã Lisiane. Em nome do Senhor Jesus. Vá dando, Pai, discernimento. Vá dando, Pai maravilhoso, sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Fortaleça, Pai, para que esse ano ela venha, Senhor, trabalhar mais e mais na sua obra. Venha esquecer tudo aquilo, Pai, que impede, Senhor, o crescimento espiritual dela. Em nome do Senhor Jesus. De todo o atrapalho, todo o impedimento. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, o filho dela. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe o Igor. Tirando, Pai maravilhoso, tudo aquilo que não presta da vida do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, agora eu lhe peço.
Está aqui, Senhor, essa mãe me pedindo nessa noite que o Senhor comece a trabalhar, Senhor, na vida do filho dela. Agora, Pai maravilhoso, com o toque que está em minha mão, juntos, na cabeça dela, mas primeiro está a sua. Que comece agora, Pai maravilhoso, o filho dela sentir lá agora a sua presença, Senhor. Uma mudança na vida dele, Senhor. Nem que o Senhor tenha que pegar ele, Jesus, mas que ele venha se voltar para o Senhor, para estar, Senhor amado, te servindo de todo o coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco nas suas mãos nessa noite, Pai, o Jean, Senhor. E comece a abençoar, Senhor amado, essa mãe que tem chorado, Pai, por esse filho que está perdido, Pai, que está no Egito, que está servindo de escravo no Egito. Mas a partir de hoje, que ele comece a pedir a libertação, que o Senhor possa tirar ele do Egito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, em seu santo nome, que ele possa receber lá, Senhor, a sua presença agora, o fogo do Espírito Santo, queimando todo o mal, Senhor, que foi, Senhor, sobre a vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Que comece a agir, a ver libertação agora, em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, abençoe a pastora, Senhor. Que nesse ano, Senhor amado, ela possa estar mais fortalecida na sua presença para estar, Senhor, fazendo a sua obra assim como ela tem feito. Que ela venha fazer ainda com mais amor, com mais sabedoria, com mais entendimento. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essa jovem, Senhor. E esse ano, Jesus, seja um ano de bênção na vida dela. Que ela comece, Pai, a voltar a fazer, Senhor amado, a sua obra assim como ela fazia, Jesus. Que ela comece, Senhor amado, a te adorar de todo o coração. Comece a enxergar as suas maravilhas, Pai, na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Eu lhe peço, Pai maravilhoso, que o Senhor venha dar mais sabedoria a esse homem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo que ainda eles não estão enxergando, que o Senhor comece a mostrar, Jesus. Para que o Senhor amado, cada dia mais, ele venha, Senhor, se interessar mais e mais na sua obra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Comece, Pai maravilhoso. Comece a tocar. Comece, Pai maravilhoso, a tirar toda dúvida que ainda, Senhor, está sobre a vida dele. Toda dúvida que ainda está na mente dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Em nome do Senhor Jesus, Pai maravilhoso, eu lhe peço. Vai dando sabedoria, Senhor amado, para ele. Em nome do Senhor Jesus, comece, Senhor amado, a trabalhar na vida dela. Ela venha trabalhar com mais excelência, Senhor amado, na sua obra. Casal, para fazer a sua vontade, assim também, Senhor, como na vida do irmão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Senhor amado, dê mais ainda, Senhor, mais sabedoria, mais entendimento, Senhor, porque, Senhor amado, a mudança foi grande e será maior ainda. Em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor vai fazer mais na vida desse casal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu sei, Senhor, o Senhor tem muito a dar a eles. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro as suas bênçãos na vida dele. Também, Senhor amado, na vida da pastora Carla Renata, do pastor Sandro. O Senhor tem dado sabedoria, Pai. Continue, Pai, fortalecendo, dando cada dia mais e mais sabedoria, mais entendimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, que a fidelidade deles seja cada dia maior. Em nome do Senhor Jesus. Que eles continuem, Pai, fazendo a obra com excelência. Em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou pegar, Senhor, da mão desse casal aqui, Senhor, porque eu quero ver esse varão trabalhando, Pai maravilhoso, com essa varoa. Em nome do Senhor Jesus. Comece, Pai maravilhoso, dando entendimento agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, do irmão Marcelo. Comece a colocar, Senhor, no coração dele, Pai maravilhoso, a vontade de te servir, a vontade de fazer a tua obra. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Senhor, comece a trabalhar. Comece, Deus maravilhoso, colocando no coração dele agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Comece a colocar no coração dele agora.
a vontade de fazer a sua obra. Em nome do Senhor Jesus. Aqui está. A questão do ganhador de alma. Mas o Senhor tem que trabalhar na vida dele, Senhor, para que ele possa se colocar na sua presença. Comece, Pai, a mudança de dentro para fora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, na vida, Senhor amado, do irmão Leonardo. Comece, Pai maravilhoso, a trabalhar cada dia mais e mais, Senhor, no coração, na mente, dando sabedoria, entendimento, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. E mais, Senhor, mais entendimento, mais sabedoria. Deus maravilhoso, Ele tem feito a sua obra com excelência. Mas, Pai amado, fortaleça, dê mais sabedoria, mais entendimento, em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Na vida, Pai maravilhoso, da irmã Salete, vai tirando toda a enfermidade, Pai, da garganta, aonde tiver, Senhor, uma enfermidade, começa a trabalhar agora, Jesus. Começa a curar agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós não temos aqui para nós aparecer, mas temos para que o Senhor apareça, para que o Senhor cure, Senhor, para que o Senhor liberte, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A cura completa nessa noite, Jesus. A libertação completa, Senhor, dentro dos lares. Que todo mundo, ao chegar em casa, possa dizer: Jesus, entre dentro do meu lar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Assim como tem sido todas as noites, Pai. Fique conosco, em nome do Senhor Jesus. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus é por nós. Fazendo Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem crê que vai levar a sua cura, o seu milagre para o seu